Já deixe seu like, inscreva no canal e boa aula! Olá pessoal, hoje nós vamos então para mais uma aula teórica e como eu tinha dito na aula anterior, que hoje nós ia falar um pouco sobre a origem do Yin-Chan, tá? Para que a gente possa chegar dentro dos discípulos do Ip Man, ok? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho, fazer um resumo sobre o Yin-Chan, tentar trazer para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais, tá? Muitos já leram muita coisa, tu vai só dar aquela relembrada para quem já leu, ou contar um pouco da história para quem não sabe muito sobre o Yin-Chan. A origem do Yin-Chan pode ter mais de 250 anos na turbulenta e repressiva dinastia Qing. Nesta época, 90% dos chineses, os Hans, eram dominados pelos Manchus, que eram 10% da população. Os Manchus ditavam as regras e com muita injustiça. O Kung Fu, naquela época, era proibido para o povo em geral. Não sei porquê, se os Manchus tinham medo, não faço, não pode, aqui por enquanto falar, o Manchus tinha medo, não tinha medo, não dá. Mas os povos Manchus proibiam o povo de praticar Kung Fu. Então, quando todas as armas foram proibidas pelos Manchus, pode ser por medo ou não, ou por uma agressão, os Hans começavam a formar e treinar um exército revolucionário na arte do Kung Fu. O templo Shaolin, ou Siuan, tornou-se refúgio secreto para o treinamento preparatório, veja bem, treinamento preparatório, em um estilo clássico que levava de 15 a 20 anos para alcançar o grau de mestre. Veja que o nosso estilo hoje ele funciona muito mais rápido na formação do que era antigamente, tá? Que se dedicavam com o intuito de formar rapidamente um exército revolucionário e desenvolver uma nova forma que gastasse menos tempo de treinamento. Okay? Então, os principais mestres do templo se reuniram para discutir os méritos de cada uma de várias formas de Kung Fu que existia na época. Tá? Geralmente lá, essa parte dentro do templo Shaolin, todos os estilos que existiam dentro do templo Shaolin, tá? Então os mestres reuniram para escolher, tá? Uma forma de criar esse novo estilo de Kung Fu. Porém, antes de finalizar essa nova forma de treinamento, já havia acontecendo, tá? Os Manchus invadiram e queimaram o templo Shaolin, ou o templo Siulan, tá? Então, veja bem, antes que começasse a formar, os Manchus invadiram e queimaram o templo. Tá? Então todos os mestres, muitos mestres morreram, outros conseguiram fugir, nós vamos, sei lá, contar para vocês agora, para vocês prestem atenção. Então, dentre de muitos mestres e discípulos que conseguiram escapar, veja, não foram 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Dentro de muitos mestres e discípulos que conseguiram escapar, tá? Os que mais tiveram relevância na história, tá? Os que mais se apareceram dentro da história chinesa, tá? Foi a abadesa Umui, o abade Shenxi, tá? O abade Pak Mei, o mestre Fun Totak, tá? E o mestre Miu Ri, que seguiram caminhos diferentes dentro da China, tá? E os outros mestres discípulos também que conseguiram escapar, seguiram seus próprios caminhos.
Mas esses uns, fora esses 5 que eu citei, os outros não tiveram tanta relevância dentro da história chinesa. Ficaram ensinando o seu Kung Fu mais no anonimato. Abriram suas academiazinhas, suas casas, então ficaram mais ali na surdina, vamos dizer assim, tá? Não quiseram se envolver tanto quanto esses 5 mestres aqui. A história elevar os seus nomes a um grau muito alto. Então vamos lá. Nimue, que foi a única mulher que conseguiu escapar, dentro do tempo conseguiu escapar, que era a mais avançada nesse novo sistema de Kung Fu que o Templo Shaolin tinha criado. Tá? Refugiou-se no Templo da Garça Branca, no Monte de Tai Leung. Lá conheceu Yin Li, tá? Um jovem, um senhor comerciante, não jovem, não, tá? Um senhor comerciante de Vargas e sua filha Yin Chan, ou Chu, que devido à sua beleza, muitas vezes provocava o assédio de um dos valentões locais, valentões da região ali, tá? Percebendo que a situação pela qual Wing Chun passava era grave, Nimue concordou em ensiná-la técnicas de Kung Fu para que pudesse se proteger e se livrar automaticamente desses folgados, esses valentões folgados, acha porque é forte, pode impor o que eles querem, tá? Então, Nimue, presta atenção, senhor. Nimue se refugiou então com Wing Chun, ou Wing e Wing Chun, nas montanhas e passou a ensiná-la, tá? E começou a treiná-la dentro desse novo sistema de Kung Fu, treinando dia e noite, tá? Ali rígido, treinamento forte, exigindo o máximo, o ápice, entendeu? Para que o Wing Chun dominasse as técnicas com perfeição. Tá? Então, depois de certo tempo, mais ou menos uns 3 anos de treinamento, tá? Vamos citar, vamos pôr uma data, uns 3 anos mais ou menos, 3 anos e pouco de treinamento, então o Wing Chun desafiou aquele que assediava e o derrotou muito, mas muito facilmente, tá? Com essa nova técnica que tinha aprendido de Nimue. Então, Wing Chun se casou com um mercador de sal de nome Len Bo Chao, que havia sido prometido para ela muito tempo atrás, ainda quando eram jovens, tá? Eram crianças, que a China tinha esse costume, o Brasil tinha esse costume também. Se a gente pegar a história do Brasil, lá atrás, quando trouxe de Portugal esse costume, tá? De os pais oferecerem os filhos um para o outro em casamento, quando jovem, sem saber se queria ou não queria, mas fazia parte também disso. Essa regra fazia parte na China, tá? Então, Len Bo Chao, que ela casou com esse mercador de sal, Len Bo Chao, vamos revisar, que era um ótimo praticante de Kung Fu também, tá? Bo Chao. E ela transmitiu seu conhecimento a ele, mas depois de muita insistência, que via ele treinando e via lá falhas no treinamento dele, ele encontrava, então começava devagar, chamar a atenção. Hoje seria o pitacozinho, mas chamar a atenção dele no que ele fazia, no modo que ele praticava, tá? Parando o treinamento dele e chamando a atenção. E isso deixava ele puta da vida. Tá? Então, certa vez, eles começaram a lutar e ele viu que o Kung Fu de Wing Chun era muito mais evoluído do que o dele. Então, ele começou a praticar com ela. E assim ela transmitiu todos os seus conhecimentos dentro daquele sistema que ela aprendeu com o Nimue, que era de uma evolução muito alta dentro do sistema de combate, de luta.
tá? Em homenagem à esposa, Lang Bokchao denominou o estilo de Wing Chun Kuen, a arte de lutar de Wing Chun, tá? Então veja bem, como nós estamos falando de um estilo que veio do templo Shaolin, tá? Que não era um estilo qualquer, era um estilo muito evoluído mesmo, tá? Então, dali ele começou a prestar atenção na esposa, lá como ela treinava essas coisas, e aí foi aprendendo cada vez mais. Como já tinha conhecimento, ficou-se muito mais fácil para ele aprender esse estilo. Tá? Com o passar do tempo, Lang Bokchao, tá, passou seus conhecimentos para Leung Lan Kwai, que em sua vez, tá, veja bem, agora nós vamos fazer um resumo para a história não ficar muito longa, porque senão nós vamos ficar falando uns 3 dias aqui. Tá? Então, Lang Bokchao passou seus conhecimentos para Leung Lan Kwai, que, sua vez, ensinou, tá, a Wong Wai-bo, um ator de ópera chinesa. Wong Wai-bo foi trabalhar num barco que viajava pela China, promovendo espetáculos, e lá passou seu sistema para o bastoneiro do barco, Leung Wei-tei, que também havia sido aluno do abade Shenxi, especialista em bastões. Por que Leung Wei-tei havia sido aluno do Shenxi? Porque Shenxi também vivia naquele barco como cozinheiro, tá? E vendo ao seu rapaz, Leung, movimentar o bastão com tal habilidade empurrando o barco, então ele viu o progresso ali e começou a ensinar. Tá? A gente começou a ensinar Leung Tei a arte do bastão. Tá? Então, aí juntos, tá? Juntos, que a gente quer dizer, Wong Wai-bo e Leung Tei, tá? Começaram a desenvolver novas técnicas de Wing Chun, inclusive com bastões, porque Leung Tei dominava o bastão. Tá? Então foi aí que introduziram o bastão dentro do estilo Wing Chun. Tá? Por sua vez, veja bem, então o Wong Wai-bo começou a desenvolver novas técnicas com Leung Tei dentro do Wing Chun, inclusive com bastões. Leung Wei-tei, por sua vez, ensinou a Lang Jian, tá? Que hoje nós conhecemos muito na história, um médico da cidade de Foshan, que desenvolveu uma técnica tão apurada que recebeu o apelido de Rei do Kung Fu Wing Chun. Então vamos recapitular. Leung Wei-tei aprendeu Wing Chun de Wong Wai-bo, que por sua vez ensinou a Lang Jian. Tá? Lang Jian, então, passou seu sistema de forma modificada para Shan Wai-sun, o trocador de dinheiro. Devido a esse ser muito forte mesmo, Lang Jian não confiava muito nele e achava que após sua morte poderia haver problemas dentro da sucessão como líder da escola. Achava que ele poderia dominar os demais por ser muito forte e querer ser o líder da escola, sendo ele um aluno mais baixo. Tá? Também ensinou seus 2 filhos, Lang Tzu e Lang Bike. Tá? Então, vamos lá. Então, Lang Jian, além de ensinar, teve mais alunos, mas além de ensinar o que se destacaram dentro de Jian, Shan Wai-sun ensinou seus 2 filhos, Lang Tzu e Lang Bike. O Ip Man. Então agora nós vamos chegar no Ip Man. O Ip Man, considerado o último grande mestre de Wing Chun,
aprendeu primeiramente, veja bem como a história dá aquela coisa, aprendeu primeiramente com Chan Wai-sun, tá? Que era o aluno mais novo do Lan Zhan. E posteriormente aprendeu a versão original do estilo Chan, que Lan Zhan tinha reservado somente para seus 2 filhos. Tá? Então, vamos lá. Lan Zhan ensinou a forma modificada para Chan Wai-sun, então aprendeu essa forma. E posteriormente ele aprendeu uma nova versão, vamos dizer assim, tá? Uma nova versão do estilo original, ou a versão oficial de Chan, para seus 2 filhos, Lan Tzu e Lan Bique. Sendo Lan Bique o seu filho mais novo, o filho mais novo de Lan Zhan, o rei do Kung Fu Chan. Com o Ip Man, o Chan se tornou mundialmente popular e respeitado, tendo alunos como Bruce Lee, entre outros discípulos, que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Um pouco de cada discípulo, ou vamos tentar fazer um resumo, falar de todo mundo, vamos ver, tá? Então, como eu estava dizendo, Lan Zhan ensinou os seus 2 filhos. Lan Bique então passou a treinar o Ip Man dentro do seu sistema, tá? O seu sistema original, não o sistema de Chan Wai-sun. Tá? Por falar nisso, tem até um filme falando um pouco dessa história, ok? Se vocês pesquisar na internet, vocês vão achar esse filme, tá? Que até o ator contracena com o que faz o Ip Man, contracena com o filho do Ip Man. Tá? Então vocês vão lá, vocês verem. Tá? Não com o Ip Ching, com o Ip Chun. Tá? Ele tem 2 filhos, então com o Ip Chun. Tá? Então vocês vão ver que ele conta um pouquinho ali a história, tentaram contar um pouco a história. Então o Ip Man teve muitos discípulos e cada um se tornou mais famoso que o outro. Tá? Então o Bruce Lee foi o que mais se destacou dentro dos discípulos do Ip Man. Então, na próxima aula, nós vamos comentar um pouco sobre os discípulos do Ip Man. Alguns, não vamos falar de todos, porque também não vamos ficar aqui muito tempo. Vamos fazer um resumo e falar um pouquinho de cada um dos discípulos do Ip Man. Okay? Então, senhores, nosso muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco um resumo da história do Chan. Se pesquisarem por aí, vocês vão ver uma história muito mais completa. Tá? Inclusive, se vocês pegarem algum livro, se acharem, do Francisco Urbano, do Marco Natali, eles contam a história mais, pesquisaram-se mais, contam a história muito mais profunda sobre o Chan, tá? Mais requinte. Tá? Eu li alguma vez um livro do Marco Natali, mestre Marco Natali não, mestre Marco Natali, tá? O livro dele vi que a história é riquíssima, tá? E depois aprofundei mais com o meu professor, o Fundo Urbano, tá? Eu considero e respeito muito até hoje. Aprendi e fui aprofundando mais ainda dentro dessa história fantástica que é o Kung Fu Chan, tá? Então, pesquisem que vocês vão ver conteúdo maravilhoso com esses 2 mestres que deixaram para nós esse legado importantíssimo, ok? Então, eu agradeço mais uma vez a todos e até a próxima aula sobre um pouco mais da filosofia do Chan e a filosofia do Kung Fu, ok? Para que vocês aprendam um pouco mais sobre isso. Então, até mais.